tivemos três grandes filósofos na humanidade. O primeiro deles foi Sócrates. Sócrates era um monstro de sabedoria. E Sócrates, ele não escrevia nada. Ele ia para as praças, ele ensinava os jovens, principalmente. É que ele gerou uma coisa chamada contraste. É esse o conceito que vocês vão começar a perceber hoje. E o que é um contraste? Contraste é um grau de diferença marcante. Na psicanálise, aqui na escola, nós trabalhamos um conceito muito interessante, que é o conceito de dualidade. A luz e a ausência da luz. A luz e a sombra são duas coisas que contrastam. Uma delas é a ausência da outra. Na dualidade da consciência humana, nós percebemos que existem as influências mútuas. E na predominância da consciência, das escolhas, nós vamos entender que o indivíduo vive na paz ou ele vive no sofrimento. Então, o contraste com uma coisa marcante é uma coisa que choca, é uma coisa que escandaliza. Então, na verdade, Jesus falava para nós que o escândalo era necessário. O escândalo era necessário. Mas ai daquele que produzir o escândalo, o mau contraste. Não é? Então, na verdade, nós temos que conceber que o que aconteceu com Sócrates? Ele começou a despertar a consciência dos homens, para que eles usassem a razão, o discernimento da vida que eles levavam. E ele começou a introduzir o conceito de um Deus único. Porque até aquela época nós vivíamos o politeísmo, muitos deuses, muitas crenças. E o que acontece é que o contraste, esse grau de diferença das explicações que Sócrates começou a colocar nos jovens, começou a fazer uma subversão do processo social da época. Esses jovens iam para suas casas, criavam conceitos novos para os seus pais. Isso afetou o sistema público e o sistema de poder se manifesta. E ele, então, é condenado à morte por subverter os jovens e por criar um falso Deus. O que acontece é que um dos jovens que eram discípulos, um dos discípulos principais era o Platão. E Platão fica um pouco indignado com isto, e ele, entendendo a filosofia do grande mestre, ele escreve um livro chamado A República. E esse livro ele começa a mostrar a necessidade que os poderosos, que a classe dominante, teria que ter para que existisse uma justiça social maior. E nesse processo, dessa hipocrisia da sociedade da época, ele cria um mito chamado mito da caverna. E esse mito da caverna, ele vai estabelecer um grande contraste. É este contraste que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia. E nós vamos abordar daqui a pouco esse processo. Eu estou fazendo essa introdução porque Sócrates foi uma pessoa muito interessante. A dignidade que ele tinha, e tem uma semelhança muito grande com o grande mestre que nós conhecemos. Quando ele é condenado à morte, ele sofreu a amizade que ele gerou sofreu uma intensa proteção. Ele não precisava ter morrido, ele podia ter fugido do poderio lá de Atenas. Mas ele diz para os discípulos que a dignidade dele obrigaria ele a morrer, porque assim foi decretado pelo poder público. E ele ensina na morte dele o maior conceito, que é o conceito de fidelidade aos seus próprios princípios. Então, eu não sei se vocês entenderam tudo que eu falei. O que eu estava mostrando é que Sócrates ele gerou um grande contraste na sociedade de Atenas. Na hora que ele reeducava os jovens, ele contrariou o poder público. Ele é condenado. Mas quando ele é condenado pelo poder público, ele podia ter escapado,
mas ele não admite isso. Ele diz para os discípulos que ele cumpriria as disposições da sua condenação. E ele toma a cicuta. Até na morte ele ensina. Semelhante a isto, a esse contraste entre a fidelidade e a infidelidade, Cristo fez a mesma coisa. Na verdade, Cristo ele se permite ser imolado na cruz para, nesse contraste da morte dele, ele mostrar a necessidade das crenças, da fidelidade às crenças que ele abraçava no coração. É ali na cruz que ele estabelece o amor incondicional à própria humanidade. Aqueles que na escuridão o condenavam. Sócrates fez a mesma coisa. Ele deu a outra face àqueles que condenavam. Foi um contraste muito intenso, esse grau de diferença da atitude de Sócrates com aquela sociedade grega foi uma coisa marcante. E vocês vão ver que, então, Platão ele começa a caracterizar o porquê essa sociedade matou o grande mestre. E vocês podem ter a consciência que Platão escreve tudo que Sócrates falou. E na República, ele coloca uma homenagem ao próprio mestre, porque a República é feita num diálogo entre Sócrates, ele criou um personagem para o próprio mestre, e Glauco, que era o irmão dele. E nesses diálogos, ele vai questionando a sociedade e vai estabelecendo grandes princípios de relacionamento. Então, eu queria começar que vocês entendessem o conceito de contraste. Contraste, se vocês pegarem o dicionário, eu fui lá ver, é um grau de diferença marcante entre duas coisas totalmente opostas, mas que têm a mesma natureza. Então, nós vamos começar a perceber como nós entendemos esse conceito de contraste. Há pouco tempo atrás, eu fui fazer uma ressonância magnética e a enfermeira que estava fazendo, ela disse, eu vou ter que injetar um contraste no seu corpo. A gente conhece essa palavra contraste através da própria medicina, porque é uma palavra pouquíssimo usada, né? Então, vamos perceber o que aconteceu. Dois líquidos, a mesma natureza, líquida, o sangue, tá? E aquela substância líquida que contrastava com outro líquido chamado sangue. Este contraste permitia que o aparelho percebesse a malignidade que estava ali, os órgãos, a consistência. Então, o que o contraste ele permite? Que nós possamos perceber essas diferenças. Então, quando nós injetamos no nosso sangue um contraste, a gente começa a perceber a diferença que está lá, que o sangue, por si só, a fotografia não ia permitir. O contraste é aquilo que nos faz ver. Muito bem, então vamos começar a falar desses contrastes. O grande contraste que Jesus nos dá no Evangelho, ele diz, vós sois deuses. O que eu faço, muito mais vós podereis fazer. Ele contrasta, ele diz, nós somos um Deus que ainda não está desenvolvido, é um Deus semente, que mantém todo o potencial divino, mas que ainda não consegue fazer aquilo que ele faz, mas que poderia fazer até mais do que ele. Jesus, quando cria esse conceito que nós somos um Deus, ele potencializa em nós a percepção que nós temos essa divindade. Esse self existe dentro de nós. Mas se você perceber a diferença entre uma semente e a árvore, elas têm a mesma natureza. Mas é preciso que entendam que a semente e a árvore são totalmente opostas. Enquanto semente que não vai à terra, ela é puramente semente, é uma ponta da dualidade. Mas na medida que ela percebe que ela pode ser a árvore, ela desiste de ser semente. Nós somos assim. Qual é o potencial de amor que nós temos? 100%. Nós somos um Deus.
Mas não existe essa potencialização porque nós não temos o contraste. Nós não percebemos o que este amor pode proporcionar nas nossas vidas. Quando nós percebemos como semente que podemos nos transformar numa árvore, nós desistimos de ser apenas uma semente, apenas um potencial, e nos transformamos em luz. Então eu posso começar a perceber que Jesus falava desses contrastes. E nós vamos abordar isto, é muito importante a gente entender. Então, eu posso entender que todos nós temos um potencial de 100% de paciência. Mas enquanto nós não fizermos um contraste com a impaciência que nos domina, que produz o sofrimento, não há potencialização da paciência. Então, eu posso dizer que, na verdade, nós só vamos desistir de vivermos na ausência do bem, no mal, quando nós percebemos o contraste do que o bem pode proporcionar em nossas vidas. Nós precisamos ter esse choque do contraste, do escândalo. E o escândalo no contraste é o sofrimento. Porque poucas pessoas evoluem sem um contraste. Porque o grau de conscientização que nós vamos tendo, ele é muito lento. E quando nós nos conscientizamos que aquela ausência de luz, aquela treva, aquele egoísmo, aquela maldade não resolve nada, aí nós começamos a perceber por esse contraste do nosso sofrimento com a paz interior que nós podemos ter, aí nós começamos a desistir. Vocês querem ver como é que fica fácil o conceito de contraste? Nós só vamos amar os nossos semelhantes na medida que nós sentimos o contraste do sofrimento dele, da penúria dele, da dificuldade dele, da necessidade que ele passa, com a nossa estrutura de vida. Quando nós olhamos uma pessoa caída na calçada e nós percebemos que nós temos tudo, que nós temos a saúde, que nós temos a nossa casa, esse contraste de tudo aquilo que nós temos e o outro não tem, e a situação de penúria que ele passa, nos ensina a amá-lo. Nós não vamos amar ninguém se não percebermos o contraste do que o nosso irmão passa. Então, o contraste é aquilo que vai nos ensinar a amar o próximo como a nós mesmos. Mas o contraste também faz uma outra coisa. Ele também nos ensina a desistir das nossas cavernas, das nossas ilusões. Porque na medida que nós sofremos pelos nossos apelos, sofremos pelas nossas ilusões e cansados de sofrer, de viver um materialismo que não nos leva a nada, nós encontramos no oposto um choque de diferença. Nós encontramos no perdão, às vezes, a solução da nossa paz. E aí nós desistimos da mágoa. Nós vamos começar a nos amar na medida que começarmos a desistir das nossas próprias ilusões. Mas nós vamos ter que aprender a amar os outros quando fizermos o contraste da nossa situação privilegiada em relação à maior necessidade que o outro tem. Não existe desenvolvimento de amor por si próprio, nem pelo outro, sem que haja o contraste dos opostos. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu vou começar a mostrar na humanidade isso. Eu vou começar lá no Egito com o faraó. O faraó era o irmão, Moisés era o irmão de criação do faraó. Ele foi criado como um nobre, ele era um príncipe. Ele vivia o status de um grande guerreiro, de um homem poderoso, chefe dos exércitos do Egito.
Mas quando ele percebeu que ele era judeu, e ele percebeu o sofrimento do povo judeu, o contraste do sofrimento, da penúria da escravidão dos judeus, com ele privilegiado, ele começou a amar o povo dele. E ele desistiu de ser aquele príncipe. E aí ele entendeu a essência daquele Deus único. E a partir daí, ele começou a questionar o próprio faraó, que vivia no politeísmo, nas estruturas dos sacerdotes. Quando Deus único, isso tudo é simbólico, quando as pragas do Egito começaram a mostrar para o faraó que os deuses dele não eram suficientes para enfrentar aquele Deus único, esse grande contraste, esse grande choque, esse grande temor fez o faraó desistir da escravidão do povo judeu. Então é muito interessante, nós só vamos desistir das nossas teimosias quando alguma coisa contrastar e produzir uma diferença muito grande nas nossas vidas. Por isso que o sofrimento é básico. O faraó sofreu, perdeu filho. As pragas destruíram toda a riqueza do próprio império. E ele liberta. Nesse caso, ele liberta não convencido, ele liberta pelo temor. É o que está acontecendo hoje. Nós temos uma sociedade saudável, onde cada um vivia na sua caverna, nas suas ilusões. Entra uma pandemia de um vírus, cria uma diferença incrível, contrasta. E aí você tem um contraste entre a doença e a saúde, porque uma coisa é a ausência da outra. E nesse grande contraste, nós nos voltamos ao amor próprio e nos isolamos. Mas se não existisse o contraste da doença, nós nunca estaríamos isolados. E hoje eu vejo as lives falando, não, porque a pandemia está produzindo benefício. A pandemia está despertando consciências. Não quer dizer que houve mudança na sociedade. Porque para que haja mudança da sociedade, tem que haver uma grande interiorização. Tem que haver o basta. Essa vida que eu levo não me serve mais. Hoje, a pandemia está criando um contraste entre a doença e a saúde. O sofrimento que ele passava, não tendo o apoio dos seus deuses ilusórios, fez ele libertar. Nós não estamos libertos. A nossa sociedade é a mesma sociedade de antes da pandemia. Nós estamos com medo. É por isso que quando alguém sai sem máscara, está sofrendo repúdio, porque contrasta. Máscara e sem máscara nós somos seres humanos, mas a diferença contrasta e começa a ter o repúdio daquele que se diferencia. E essas diferenças é que vão produzir nossa evolução. Então, eu queria começar a falar dos grandes contrastes que existiram, dos grandes homens da antiguidade de nós. Eu comecei a falar um pouco de Moisés, mas eu queria falar de um grande mestre nosso, Jesus. É muito interessante a gente entender, eu falei na palestra da Páscoa sobre a ressurreição. Por que ele volta? Ele ensinou os seus discípulos a estrutura, os padrões da lei do amor. Ele concitou os discípulos a propagarem este amor. Ele cria um contraste entre a vida material daqueles pescadores, daqueles homens voltados à matéria. Ele cria um grande contraste quando ele mostra que a vida material tem por cima uma grande vida espiritual. Eles entenderam, mas não elaboraram aqueles conceitos. O contraste não produziu uma mudança nos discípulos.
o contraste da educação crística. Mas quando Jesus morre, eles voltam a pescar. Eles voltam às suas cavernas, à sua escuridão, aos hábitos materiais anteriores. O cristianismo estaria morto naquele instante. Ele ressurge, volta para o meio dos discípulos para testemunhar a vida espiritual, a imortalidade do ser. O choque agora que eles têm entre a percepção materialista com a percepção espiritual provada por Jesus, pelo retorno dele, permite que eles comecem o processo da sua missão. E aí eles começam a perceber a humanidade com aquele amor, porque eles começam a perceber o sofrimento real do povo judeu. Porque se não tivesse o contraste da ressurreição, eles não acreditariam na vida eterna. E eles ficariam a vida inteira, porque eles voltaram a pescar, eles voltaram a colher impostos. Mas a partir do choque entre a escuridão da ignorância, proporcionada pela matéria, e a luz que Jesus oferecia, eles se transformaram em homens completamente diferentes. É o primeiro grande contraste da era cristã. Mas, a partir daí, novos discípulos surgem. E eu queria citar um grande exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis nasceu numa família rica. Ele era um notívago. Ele era um jovem que queria viver. Ele foi à guerra porque ele queria ser cavaleiro, ele queria ter destaque. Ele vivia naquele mundo ilusório da matéria. Quando a mãe entrega para ele um evangelho e ele conhece a filosofia crística, e quando ele tem o contraste da vida fútil que ele levava, uma vida material, e a vida espiritual que Jesus oferecia, ele, nesse choque interior, ele abandona aquela vida anterior. E ele fala, esta vida que eu levo não me serve mais. E ali ele passa a assumir a sua divindade. Porque a divindade dele já existia dentro dele. Mas precisava se transformar nessa árvore. Não podia ficar apenas como uma semente. Mas a luz do Cristo choca ele. E ele vai e abraça os leprosos. Ele tira a roupa de rico e incorpora a roupa da humildade. Puxa, Wilson, essa vida que eu levo não me basta mais? Isso está acontecendo na pandemia? Não. Nós estamos apenas no medo produzido pelo contraste. O medo. O medo da morte e do sofrimento. Mas no dia que nós entendermos que a pandemia, como uma coisa negativa, sempre vai trazer alguma coisa positiva, porque nos planos de Deus, Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas certas. É que nós não entendemos a grande sabedoria do Pai. Então, é preciso que a gente diga assim, essa vida que eu levo não me basta mais. Se hoje eu tenho um contato maior com o meu interior, por que eu vou perder isto? Mas por quê? Porque o homem é movido ao sofrimento, ao medo. Quando ele tem medo, ele se adapta à estrutura. A nossa sociedade, ela se adaptou. Pode ser que essa adaptação vá produzir grandes mudanças. Muitas pessoas vão mudar radicalmente os seus hábitos. Mas é preciso que a gente tenha a disposição de optar pela luz e desistir da treva que a matéria nos induz. Vamos ver outro choque, outro contraste que produziu outro grande ser. Madre Teresa de Calcutá fez votos religiosos,
de educar meninas, era diretora de uma escola na Índia, vivia na proteção do materialismo da própria igreja, vivia na segurança, vivia naquele mundo pequeno, na sua clausura, numa promessa de amar a Cristo, mas sem amar o Cristo como deveria. Quando ela olha na varanda, vê um rapaz sendo massacrado por uma briga de etnia, e ela começa a entender o sofrimento daquele que estava sendo mutilado, o contraste da vida segura que ela tinha no convento, na escola, com o sofrimento daquele povo indiano, desperta o amor crístico dentro dela. Ela desce, abre a porta, põe o rapaz para dentro, com a sua força moral, cuida dos ferimentos e ela dá um basta. Eu não vou mais seguir Cristo aqui na clausura. Eu vou seguir Cristo lá. Ela optou agora pela luz e abandonou a estrutura do conforto das sombras. Mas ela precisou ter esse choque, porque se ela não tivesse esse contraste, ela não teria amado como ela amou. E interessante, porque ela já tinha assumido o compromisso, os votos com o Cristo. Mas ela não vivia o Cristo, na realidade que o Cristo precisava. Vamos ver. A gente vê esses contrastes. Vimos em Francisco, vimos em Irmã Dulce, no Brasil, um ser luminoso que desde 12, 13 anos assumiu a carreira da religião, mas que foi enclausurada dentro de um convento, e a história verdadeira dela é essa, e ali ela era obrigada a ficar orando e não ter contato com a sociedade necessitada. E ela fugia, ela pulava um muro e ia cuidar dos mendigos, dos pobres. A Madre Superiora prendia ela. E ela voltava. E ela ficou nesse processo, esse contraste entre uma opção crística de viver na clausura e a opção crística de viver na caridade. Até que ela, na verdade, perde o diploma de freira. É encaminhada ao Vaticano e ela perde o diploma de freira. Mas ela disse claramente: esta vida que eu levo não me serve mais. Eu não vou servir Cristo aqui. E é uma coisa muito interessante. Nesse contraste, ela começou a amar aqueles que sofriam. E nesse contraste, ela desistiu daquela vida ilusória que ela vivia dentro do convento. O contraste produz duas grandes estruturas. Nós desistimos da vida material, vivendo num mundo sem ser do mundo, como Paulo dizia. Nós precisamos viver nesse mundo sem ser desse mundo, assumindo essa divindade para cima e expondo essa divindade para baixo ao amar. Ao amar a Deus, nós encontramos a razão das nossas vidas. Mas é preciso que o choque do contraste produza isso em nós. Nós amamos a Deus. Amamos coisa nenhuma. Amar a Deus é respeitar toda a criação do Pai, as plantas, os vegetais, do nosso semelhante. Não. Nós só vamos amar a Deus quando amarmos o nosso próximo, quando nós sentimos a diferença. E essa diferença, ela é exercida por uma coisa chamada gratidão. Quando você tem a gratidão por tudo que você tem e percebe tudo que o outro não tem, esse grande contraste ensina você. Nós não somos gratos. Então, nós não conseguimos nem nos amar, porque não temos a gratidão. Não valorizamos as próprias coisas que possuímos. Precisamos viver no mundo. Ele é uma escola. Ele é uma caverna. Mas não podemos mais viver nesse mundo
sendo esses escravos desse processo. Foi isso que Platão imortalizou há 400 anos atrás. A sabedoria desses filósofos é uma coisa incrível. Mas eu estou mostrando os contrastes. Eu mostrei o contraste da ressurreição. Eu mostrei lá no Egito, que fez o faraó mudar a sua opinião. Eu estou mostrando aqui o contraste dessa pandemia. Só que tem que hoje nós não estamos amando ainda não. Nós estamos na fase do choque, do escândalo. Não existe ainda a mudança. Eu preciso dizer, eu não quero mais essa vida. Bom, eu acho que ficou muito claro o conceito de contraste. Se você não perceber a diferença da dualidade, você não vai fazer opções. Se eu vivo só no egoísmo e sofro por ele, eu só vou desistir desse egoísmo quando eu perceber o que o desprendimento me proporciona, que é a paz. No egoísmo eu vivo angústia. Puxa, quando eu perceber que eu vivo numa caverna de incompreensão e sofro por isso, eu começo a perceber o contraste do que me proporciona a compreensão. E nesse contraste, eu começo a dar um basta por uma vida antiga e construir uma vida nova. E Jesus fala disso. Não coloque remendo novo em roupa velha. Nós colocamos, é muito interessante, a gente não está satisfeito com o nosso chefe, a gente quer mudar de empresa para ter um chefe melhor. Só que tem que a gente leva aquele homem antigo para um novo emprego. Arrogante, prepotente, orgulhoso. Vamos continuar sofrendo. Mudar com remendo novo, mantendo aquele homem velho? O contraste do sofrimento anterior, no conflito do gestor anterior, não fez uma mudança. Eu vou para a ilusão, eu vou para uma caverna. Jesus disse, vai romper, vai abrir um buraco cada vez maior, você vai sofrer mais. Aí ele diz, remendo novo e roupa nova, assuma uma postura de um homem novo. Produza o seu arrependimento. Questione o seu orgulho. Construa esse homem novo. Vai continuar errando. Mas coloque um remendo novo numa roupa nova. Comece a se amar diferente. Dê um baixo naquele homem velho. Porque enquanto nós carregamos o homem velho, nós estamos sempre remendando. Eu mereço uma mulher melhor, quero um casamento novo. Eu mereço um emprego melhor. Eu mereço um namorado melhor. Então, nós vivemos no mundo das ilusões, dentro de um conceito de um homem velho, prepotente, arrogante, orgulhoso, que não compreende. E nós queremos soluções mágicas. Essa pandemia não vai trazer soluções mágicas. Só vai haver uma solução definitiva para a humanidade no dia que a humanidade começar a interiorizar, perceber as consequências das atitudes que toma e o sofrimento que proporciona para si e para os outros. Enquanto nós não percebemos o sofrimento que nós produzimos para os outros e para nós, o contraste não produziu o efeito da mudança. Ele não produziu um basta. É o que a gente vê no consultório. O paciente entra no consultório. Doutor, eu estou deprimido, minha mãe morreu, meu marido acabou, minha vida está ruim, eu perdi meu emprego. Ele vive naquela caverna ilusória e não percebe a luz que está perto dele. Ele vive de idealizações. Ele vive na felicidade proporcionada pelos objetos. E aí ele sofre, porque ele tem a frustração. Mas quando a gente mostra para ele, na individuação,
que ele está buscando aquilo que é ilusório, ele precisa buscar aquilo que é real. E aí, na medida que ele percebe que ele sofre porque ele não compreende, e ele percebe o que a compreensão proporciona para ele, o que o perdão proporciona para ele, o que o desapego proporciona para ele, ele se liberta daquela caverna. É preciso que nós possamos ensinar aos nossos pacientes essa noção do contraste, esse choque. E é muito interessante no consultório, quando você faz o choque de realidade, ele percebe que ele está ausente do amor. E percebe a importância do amor e a felicidade e a paz que ele tem, ele muda. Nós não curamos ninguém. Ninguém cura ninguém. Quem cura-se é o próprio ser. Mas para que ele se cure, ele precisa desistir daquele homem velho. Francisco desistiu, Madre Teresa desistiu, Gandhi desistiu. Olha o outro contraste. Gandhi, um advogado formado em Londres, morava na África do Sul, tinha o seu conforto. Ele pertencia a uma grande casta, a alta casta indiana. Quando ele vê o sofrimento do povo indiano, ele começa a amar o povo que ele tinha se afastado. E ele volta para lá. E, interiormente, ele disse: essa vida que eu levo não me serve mais de advogado famoso. Ele põe a roupa da casta e vai amar aquele povo e prega a libertação daquela escuridão, da escravidão do Império Inglês, não pelo estado passivo, mas pelo estado pacífico. O estado pacífico paralisou a economia da Inglaterra. A rainha, percebendo o contraste do poder que ela tinha com o poder que aquele homem tinha de levar uma nação inteira a um estado de não reatividade, porque Gandhi dizia assim: amanhã só sai de casa os serviços públicos. Ele parava todas as indústrias, toda a indústria indiana que fornecia toda a matéria-prima para a Inglaterra. Quando a rainha percebeu o contraste de um poder material que ela tinha de matar o povo indiano, com o poder espiritual de um homem pacifista, ela desistiu e ela libertou o povo indiano. Vocês percebem que os grandes tiranos, eles desistem quando eles não têm mais a oportunidade do domínio. Foi o que aconteceu com o faraó. Foi o que aconteceu com os discípulos. Roma não tinha um poder definitivo sobre os discípulos mais. Como Roma não tinha um poder sobre Jesus. Ele disse para Pilatos: o poder que tu tens, a autoridade foi dada pelo meu Pai. Você tem o poder sobre o meu corpo, mas você não tem o poder sobre a minha essência. Nós precisamos entender isto. Que ninguém tem poder sobre a tua essência. Só você mesmo. Na medida que eu tenho o temor do corpo, Sócrates não teve o temor da morte, porque ele acreditava numa vida melhor. Jesus não teve. Nós vivemos hoje numa pandemia, num medo de uma morte que não vai acontecer, porque nós nunca seremos bons. Se nós um dia tivermos que ir, iremos do jeito mais inusitado. Cairemos de um degrau, teremos uma intoxicação alimentar e morreremos, teremos um infarto. Precaução, prudência, sim, mas medo da pandemia, não. A pandemia não pode me afetar, porque no contraste da minha vida, eu compreendi que eu sou um ser espiritual tendo experiências humanas. Eu não sou um ser
humano tendo experiências espirituais. Ok? Então, com essa explicação, o que Platão fez? Quando ele percebeu que o contraste do mestre dele produziu um grau de consciência diferente naqueles jovens e que eles começaram a questionar aquela sociedade que vivia do materialismo, da ilusão, ele é morto, ele cria um livro onde ele começa a estabelecer todas as condições para um poder verdadeiro, para um poder público verdadeiro. E ele começa, no livro 7º, a estabelecer um mito da caverna. Eu vou pedir agora a Bia, que está aqui do meu lado, a Bia vai projetar para vocês um videozinho que vai condensar o mito da caverna. São 2 minutos, preste atenção, vamos ver se o áudio está bem alto, para que vocês entendam. A partir das minhas explicações, eu depois vou aprofundar sobre o mito, vou falar sobre o mito. Então, vamos ver o vídeo. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E, evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Ok? Tá legal. Vamos interpretar a sabedoria platônica. Para os psicanalistas, eu vou pedir uma atenção especial. E antes de comentar o mito, Freud e Jung eram homens muito cultos. E eles dominavam o estudo desses filósofos gregos. Há uma grande... Eu fiquei muito chocado e muito feliz quando eu comecei a perceber a interpretação do mito platônico, a própria estrutura do aparelho psíquico humano. Psicanalistas, psicólogos, entendam o que eu vou falar. Platão, simplesmente, através de uma história, ele sintetizou todo o conflito, todas as clivagens, as divisões que o homem material tem hoje. Então, vamos começar. Homens presos numa caverna. O que é esta caverna? Vamos começar pela caverna.
A caverna é o mundo que nós estamos vivendo. O mundo é uma caverna. Nós estamos presos dentro desse espaço. E dentro desta caverna, é uma caverna material. O nosso mundo é matéria, puramente matéria. Matéria que excita os nossos sentidos. A caverna é o mundo. Quem são os prisioneiros? Nós, seres humanos. Quais são as correntes que nos aprisionam nessa caverna? As correntes que nos aprisionam, que mantêm a gente preso, é a falta da percepção da luz. Eu posso dizer que o que me mantém preso nessa caverna é uma consciência não virtuosa. É uma consciência altamente não virtuosa. Uma consciência egoísta. Uma consciência orgulhosa. Uma consciência que se ofende por tudo. Ela nos mantém presos. A maldade que existe dentro de nós, essa infidelidade ao amor ao próximo, as correntes que nos prendem, estão ligadas à ausência do amor. Esse amor que ainda está embrionário em nós, como uma semente, e que se recusa a se transformar numa grande árvore. Então, nós estamos presos por uma consciência instintiva, que nos faz pensar só na nossa sobrevivência, no nosso eu. E o eu não entra no céu, só nós, Francisco nos mostra. Então, o que nos aprisiona, inicialmente, é uma deficiência de caráter espiritual. Nós não temos esse caráter espiritual. Nós sabemos que não podemos roubar, nós sabemos que não podemos agredir as pessoas, nós sabemos que não podemos fazer cara feia, nós sabemos tudo, mas isso não se transformou em valor. Então, nós vivemos numa ausência do amor. O que nos aprisiona é a ponta da dualidade, é a ausência do amor. Então, o que está nos escravizando? Vamos lá, vamos pegar a primeira corrente que nos escraviza. O orgulho. Essa vaidade de supremacia física nos faz prisioneiros do corpo. Não é verdade? A vaidade intelectual nos faz querer ter supremacia pelos títulos, pelos cursos. A vaidade espiritual, que em função da religião que nós professamos, nós achamos que nós somos melhor que os outros, que nós já somos seres dignificados pelo cargo hierárquico que tem. Então, a primeira grande corrente humana que nos prende é o orgulho nessa caverna. Mas se não houver o contraste da humildade, nós não vamos sair dela. Porque quando o ser humano orgulhoso sofrer, porque o orgulhoso não reconhece os seus erros, ele se compara, ele julga, ele se sente melhor, fica prepotente, arrogante, cria problemas, e quando ele se sente inferior, porque ele não tem a superioridade pretendida em relação ao outro, ele inveja. Então, nós percebemos que o orgulho produz conflitos imensos e nós não reconhecemos os nossos erros, porque ele não deixa, porque nós somos perfeitos. O orgulho nos faz viver num campo de insatisfação. Nunca nada está bom. Nós não valorizamos as coisas que temos. Nós não somos gratos por orgulho. Nós nos tornamos apegados. É preciso que haja o contraste da humildade. Enquanto nós tivermos essa corrente nessa caverna nos prendendo e sofrendo, enquanto nós não dermos um basta a esse orgulho, nós não vamos perceber o que a humildade nos dá, porque ela nos faz reconhecer nossos erros. Ela nos permite o arrependimento e a volta à paz. A humildade me faz sentir igual, fraterno, não melhor. A humildade faz com que eu não julgue mais o meu semelhante, porque nós julgamos nessa caverna os nossos semelhantes. É a cara feia o julgamento, é o mau humor o julgamento, é a crítica o julgamento. Nós precisamos entender que o não julgar nos traz paz.
Nós precisamos ter a simplicidade de agradecer e valorizar até as dificuldades, porque a humildade proporciona isso. O orgulho não. Nós precisamos entender nessa dualidade, nos cortar essa corrente dos apegos que o orgulho produz, e entrarmos no processo da doação e do desprendimento. Então, essa corrente, ela é feita de um tecido orgulhoso, que se ofende por tudo, não é manso. Nós precisamos ter a inofendibilidade para nos libertar. Nós precisamos ter a misericórdia para nos libertar, porque nessa caverna não existe misericórdia, só existe o egoísmo, o eu. Nós precisamos libertar a corrente da maldade que nos prende nesse sofrimento, nessa escuridão. Nós precisamos ter pureza de sentimentos. Pureza. Mas para que tenha pureza, nós precisamos limpar. Porque nessa caverna, as mágoas nos aprisionam. Porque elas são frutos das nossas impurezas. As frustrações, os rancores, o ódio, a inveja. É preciso que a gente tenha um choque desse contraste, do que me proporciona uma limpeza da minha alma pelo arrependimento, pelo perdão ao próximo, pelo meu auto-perdão. E o que proporciona essa escravidão nessa caverna? Por uma consciência que se ausenta de Deus, se ausenta do mundo. É preciso que a gente entenda que este homem aí da caverna somos nós, a humanidade. A maior parte da humanidade está dentro dessa caverna, presa. Mas olha só o que Platão faz. Ele coloca uma fogueira atrás. E o que seria a fogueira? Na verdade, o combustível da fogueira é um combustível material. A fogueira é aquilo que aquece, é aquilo que dá uma luz provisória, não uma luz verdadeira. Então, nós podemos dizer que a matéria da fogueira é o próprio corpo humano. Puxa, e o fogo é esse corpo humano hormonal? O nosso fogo está ligado aos hormônios. É um corpo humano hormonal. Puxa, mas o que seria a luz que o fogo produz? Nesse corpo humano, nós temos uma essência espiritual que vive uma fase instintiva. E nessa fase instintiva, nós só encontramos equilíbrio através do prazer. O prazer é que nos dá equilíbrio. Então, quando essa fogueira está acesa, ela produz os nossos desejos. A fogueira, ela produz a luz dos desejos. E esses nossos desejos estão todos baseados no primitivismo. Os hormônios sexuais, porque todo esse processo primitivo dos instintos produz em nós as necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir, de reproduzir pela sexualidade, a necessidade de segurança, de sermos amados, de sermos valorizados, de termos lazer. Nós vivemos numa estrutura instintiva que busca o prazer pelo atendimento das necessidades primitivas que nós temos. Nós ainda não buscamos, nessa caverna, o prazer pela motivação superior da autorrealização empática. Nós não buscamos o prazer instintivo, porque esse prazer também existe em nós. Porque o instinto do amor está aí. Ele só não... Ele, por enquanto, é uma semente, porque esse instinto do amor existe nos animais. Quando cuidam dos seus filhotes, nós precisamos entender que nessa fogueira estão todos os instintos primitivos ligados à nossa sobrevivência individual.
E quando essa luz dos desejos, elas são projetadas, elas vão encontrar na frente uma parede, que é um obstáculo, que é onde ela vai ser transfigurada. Mas a projeção dos nossos desejos vão encontrar no caminho objetos. Como Platão fala, que por trás desses homens escravizados, por trás, esses homens não viam. Porque esses desejos não são percebidos pelo ego humano. Porque eles estão no nosso inconsciente. Quando Platão coloca a fogueira atrás, ele mostra ali o primeiro grande conceito, que é o conceito da ausência de consciência. As nossas tendências, os nossos desejos estão todos inconscientes. O homem verdadeiro que nós somos está lá dentro de nós. Mas só quando esses desejos eles são impulsionados a chegar à parede, a parede é nossa mente. É ela que vai decodificar essas sombras. Na verdade, os desejos, em função da percepção, da projeção em cima dos objetos, vão produzir essas sombras. E o que seria essa sombra, gente? As nossas ilusões. Olha que coisa fantástica. As ilusões estão no campo consciente. Elas são projetadas na parede, na nossa mente. E elas são projetadas por as nossas necessidades primitivas, pelos nossos instintos, pelos nossos desejos. Então, nós não temos uma visão real do que estamos percebendo. As ilusões distorcem o objetivo da própria matéria. Porque, na verdade, as ilusões são frutos dessas projeções. E o que produzem essas ilusões na nossa vida? As idealizações. Idealizar. Eu preciso fazer um conceito filosófico. A diferença de ideal para idealização. É a dualidade. Ideal é ser bom, ser útil. Ideal é amar, sem ser amado. Idealização é obter a felicidade através dessas sombras, dessas ilusões. Então, o que Platão começa a configurar? Esse homem escravo da ausência de amor, foi isso que Sócrates começou a questionar. Que o homem não poderia mais viver ausente de um Deus. Ele teria que usar a razão dele para coisas mais elevadas, superiores. Então, o que Platão mostra? Que essa sociedade presa aos instintos, aos desejos, produz ilusões e produz as idealizações. Querem ver as idealizações que nós temos? Querem perceber que nós estamos presos dentro dessa caverna? Olha o que... Porque Platão fala que esse povo está preso desde o nascimento. Nós estamos presos nessa caverna chamada mundo desde o nascimento. Vamos ver idealizações. Eu tenho que casar para ser feliz. Isso é fruto de um desejo que essa sociedade estabeleceu. Não, você pode casar sim. Mas não pode botar felicidade no casamento. Porque na caverna, quem vai me fazer feliz é o outro. Olha o sofrimento que isso produz nas relações. Eu tenho que ser magro para ser feliz. Não. Você não precisa ser magro para ser feliz. Você tem que ser grato ao seu corpo. Não, você pode procurar ter um corpo saudável, mas não pode viver em função desse narcisismo. Eu tenho que ter poder para ser feliz. Outra idealização que esses desejos têm produzido nessa caverna. As pessoas buscam poder, a supremacia intelectual, espiritual. Tem que ser gerente para ser feliz? Não pode ser gerente. É como Paulo diz, viver no mundo, mas sem ser escravo desse mundo. As idealizações produzem todo o sofrimento humano. Eu tenho que ter filho, eu tenho que me realizar através do meu filho. O que é isso? Não, você pode ter seu filho.
Você não pode projetar sua felicidade proporcionada pelo seu filho. Ele não vai lhe fazer feliz. Ele não lhe pertence. Nada aqui nessa matéria nos pertence. São tudo ilusões. A única coisa que pertence a nós é o amor. Só o amor nos pertence. Nós nascemos para aprender a amar. Nós temos esse potencial divino que tem essa capacidade de amar. Mas a projeção dos nossos desejos na nossa mente produz essas sombras, essas idealizações que estão destruindo a nossa vida. Foi isso que Sócrates veio fazer com a juventude. Porque se você olhar a nossa juventude, a nossa adolescência, eles passam uma fase de altíssimas ilusões. As idealizações estão aí. Tem que ter dinheiro, tem que ter status, tem que ter o corpo magro, tem que ter o carro bonito. E o que acontece nesse processo? Nós achamos que só existe esse mundo. O mundo material. Olha o sofrimento que isso tem produzido. Platão reproduziu o escopo daquela sociedade que é o escopo da nossa sociedade atual. Nós vivemos em função das nossas projeções inconscientes, dos nossos desejos, que Freud chama de id, desejos que arrastam as nossas tendências, que produzem as nossas idealizações, na qual o nosso ego tem que se satisfazer através dos objetos, através das idealizações, e produzem, através dessas ilusões, uns conflitos imensos. Nós vivemos um conflito entre realidade interna e uma realidade externa. A nossa realidade interna, hoje, nos exige isto. A corrente, para Freud, é a censura. O que nos aprisiona nesse mundo mental de sofrimento é a própria censura, baseada no desenvolvimento do caráter. Mas olha o que essa sociedade fez ao criar essa caverna. Ela criou escravos. Porque se eu não for magro, se eu não cumprir essa idealização, eu sofro. Se eu não tiver um filho, eu sofro. Se eu não casar, eu sofro. Se eu viver sozinho, eu sofro. Se eu não tiver o dinheiro que eu quero, eu sofro. Por isso que esse povo da caverna é o povo que nós temos. Nós temos uma caverna hoje com 7 bilhões de almas. Quantos desses bilhões estão escravos? E Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, Jesus parte do princípio que nós somos escravos das nossas idealizações. E o que é a verdade? O amor. A verdade é o amor, gente. É a essência crística que dá outra face. Que ama os inimigos, que anda mais daquilo que se pede, uma légua a mais. Jesus, ele veio regular a lei do amor para nos tirar desta caverna. Mas o que acontece? Este povo dessa caverna, um deles se liberta. É simbólico. Porque a caverna estava aberta. E este povo via a luz que vinha de fora. Mas só olhava a luz da fogueira. Só a luz dos instintos, dos desejos. É o que nós estamos vivendo. Nós vivemos na realidade dos desejos humanos, da sobrevivência individual. Mas a caverna estava lá, com a sua porta aberta. Então, vamos ver qual é o significado dessa porta, dessa entrada dessa caverna. É muito interessante. De um lado tem a luz e do lado de cá tem a sombra. Todo dia nós somos convidados a passar para o outro lado. Todo dia nós somos convidados a passar para o lado da luz. Vocês querem ver? Os mestres yogis falam assim, todos os livros que você tiver que ler para despertar a virtude e o amor do seu coração vão bater na sua mão.
todas as palestras que vocês tiverem que ouvir, todas as palestras que vocês tiverem que ouvir, para mostrar a porta dessa caverna, que lá fora tem um mundo melhor, vocês vão ouvir. A porta da caverna será ultrapassada quando você, ao ser convidado para ir para a luz, se dedicar a uma religião, se dedicar ao estudo filosófico do que você é como ser espiritual. O mundo, ele proporciona todas as oportunidades, nada impede que eu passe por aquilo ali, a não ser eu mesmo. A escravidão das minhas inferioridades, das minhas imperfeições. Mas um ser desse passa. E o que acontece? Quando ele sai da luz, da escuridão para a luz, ele sente o contraste. E nesse contraste, ele fica atordoado, Platão fala. Ele não consegue enxergar essa luz. Ele não consegue entender aquilo lá. Porque ele vivia na ausência da luz. Mas ele começa a se adaptar e ele consegue perceber a luz do sol. Que o simbolismo da luz do sol, o sol é aquilo que nos aquece, é o amor. E quando esse homem lá fora compreende que o amor não escraviza, que o amor liberta, porque amor é a verdade, que o amor nos traz a paz, que o amor nos liberta dessa escravidão, dessa dimensão espiritual pequena de sofrimento que a gente tem. Ele fica fascinado. E diz, meus irmãos que estão lá, meus colegas, estão perdidos nas mágoas, nas culpas, nas idealizações, sofrem as frustrações quando não têm o que acham que deveriam ter, agridem os outros, pisam nos mais fracos, se acovardam nos mais fortes. Ele não desperta, eu vou lá convencê-los. Mas quando ele chega lá, com uma transformação pela luz, ele não é mais reconhecido. Ele passa a ser alguma coisa semelhante à sombra, ele não conhece. E, na verdade, se ele permanecesse ali, ele morreria, porque ele mataria. Vamos trazer o conceito de Platão. Por que Platão fez o mito da caverna? Porque Sócrates, teimosamente, conhecedor da luz, ele se aventurou de ir para essa caverna e despertar consciências. Mas ele não foi reconhecido pelo poder público, pela sociedade da época. Ele foi um bandido, uma pessoa que estava conspirando contra a juventude. Mataram ele. Entenda bem, hoje nós estamos sendo mortos todos os dias por esse povo da caverna. Porque quando você começar a fazer a mudança interior, quando você começar a viver na luz do amor, por ter ultrapassado essa porta da caverna, você não será reconhecido pelos teus filhos. Que isso? Eu te conheço, velho. Você não será reconhecido pelo teu cônjuge. Eu estou casado contigo, eu sei quem você é. Nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Nessa caverna, nós não teremos o aplauso do mundo. Nós seremos chamados de piegas. A nossa gentileza vai ser contestada, vão dizer que nós não somos gentis, que nós somos bajuladores. Aquilo que nós construímos de bem, o povo dessa caverna vai destruir. O povo é egocêntrico, insensato e lógico. Maria Teresa. O povo dessa caverna é primitivo, é egocêntrico, insensato e lógico. Maria Teresa diz, na dualidade da luz, ela assumiu o contraste na vida dela e abandonou a clausura pelo amor ao próximo. Perdoe esse povo a si mesmo. Perdoe esse povo incondicionalmente. Você será
será crucificado na tua gentileza. A sua bondade não vai ser reconhecida por eles. Não. Eles vão te destruir, eles vão te perseguir como fizeram comigo. Mas ela finaliza dizendo assim, afinal de contas, nunca foi o seu compromisso com o povo, com as pessoas. Ela diz, você não pode ter compromisso com pessoas. Porque compromisso com pessoas é contrato. E no compromisso com pessoas, eu dou para receber alguma coisa, que é a própria essência da caverna, dos nossos desejos. Dá para receber. Não. O povo é egocêntrico, insensato. Perdoe a si mesmo, porque o teu compromisso não é com o povo, é com o amor que você sente por esse povo. O teu compromisso é com Deus, é com o amor que você sente por eles. Ali, Madre Teresa, ela mostra aonde nós temos que dar o basta para sair dessa caverna. Reduz os seus interesses. Então, é preciso que a gente entenda esse choque de dualidades entre a luz do amor e a ausência do amor, que caracteriza o orgulho, o egoísmo, a maldade, esse estado de reatividade. Nesse processo todo, Platão consegue estabelecer filosoficamente a ousadia do mestre dele e por que ele foi morto. E Jesus foi morto por quem? Pelo povo da caverna. Porque Jesus veio trazer a luz, mas criou um contraste violento nos religiosos da época. Porque ele pregava o amor ao próximo e não a lei de Italião. Ele abalou a estrutura do mosaísmo e ele ousou entrar nessa caverna, que a missão dele era essa, semear. Ele ousou. E nessa ousadia, as idealizações do povo da época crucificaram Jesus. O próprio povo que ele curava crucificou o mestre. Vocês vão ver isso. As pessoas que vocês mais ajudarem vão aceitar a ajuda de vocês, mas como o povo da caverna. Eles vão ajudar porque precisam, eles vão receber a ajuda de vocês porque precisam, mas não vão perceber o seu ato do amor. E que assim que puderem, eles vão te crucificar. Isso está na história. Vamos lá, os profetas, todos, eles ousaram entrar nessas cavernas e trazer conhecimento. A maior parte deles teve morte violenta. Os discípulos, na medida que desistiram da caverna e entenderam a vida espiritual, todos foram mutilados, com exceção de João. O próprio Cristo, ele se permitiu ser mutilado para mostrar a importância do amor incondicional. Pai, ele não sabe o que faz. Jesus não julgou. Então, na verdade, nós começamos a perceber que a divindade manda esses seres missionários que estão aqui. Hoje, aparece nas religiões pessoas luminosas. Papa João Paulo, um homem luminoso. Um Gandhi, um homem luminoso. Uma Madre Teresa, um Chico Xavier. Homens que amam, que estão aqui para iluminar nossas cavernas. Para nos tirar dessa terceira dimensão espiritual. Terceira dimensão espiritual. Este que voltou, ele cumpre uma missão de despertar nossas consciências. Dimensão espiritual não é um local físico, é um estado emocional. Dimensão espiritual. A primeira dimensão espiritual é instintiva. Não tem livre-arbítrio. São os insetos. Na segunda dimensão, vamos encontrar seres vivos mais elaborados, também sem livre-arbítrio, instintivos. Nós vamos encontrar os répteis, nós vamos encontrar os mamíferos, nós vamos encontrar, na verdade, os ovíparos,
que são seres que já têm uma certa inteligência. Mas preste atenção, na primeira e na segunda dimensão espiritual não existe sofrimento. Não tem. Porque o sofrimento é inerente do livre-arbítrio. O sofrimento é algo inerente ao ser humano, que toma decisões. A dor é física, mas o sofrimento é psíquico. Sofre quem quer. Se você quer ficar na caverna platônica, fique. Movido às suas idealizações, achando que o teu casamento que o teu marido vai te fazer feliz, não. Felicidade é proporcionar felicidade. Saia daí, vá para a luz. Então, a gente começa a perceber que na primeira e na segunda dimensão não há sofrimento, há dor. O cachorro não sofre, padece a dor. Mas na terceira dimensão, e eu não estou falando de dimensão material, comprimento, largura e altura, não. Na terceira dimensão é a própria característica da caverna platônica. Na terceira dimensão espiritual, nós vivemos das idealizações. Temos que casar, ter filhos, temos que ter dinheiro, temos que ser magros, temos que ser psicanalistas, temos que ter dinheiro, temos que ter tudo. Nessa terceira dimensão é que se faz a evolução. É porque nesse sofrimento, nesse atrito produzido pelo povo da caverna princípio, que Platão ele mostra isso, o atrito que existe entre eles. Atrito quando um pisa no outro como um demo. Atrito quando eu dou de anjo, me acovardo na frente do meu semelhante e finjo estar amando e por trás eu conspiro contra ele. Eu o traio. Então, a terceira dimensão espiritual caracteriza a escola planetária evolutiva. O nossa caverna, ela está nessa terceira dimensão. Nessa terceira dimensão, nós colocamos as nossas necessidades acima das necessidades dos outros. Nós vivemos em função do nosso ego, nós vivemos na função do ter e do aparentar ser. Nesse conflito, nesse escândalo, nessas ilusões das idealizações, dos nossos desejos não satisfeitos, nós sofremos. Sofremos uma barbaridade. Até que um anjo penetra nessa caverna, mandado pela divindade. E esses anjos ousam. O primeiro anjo que entra nessa caverna é o anjo Caridade. Caridade que chega através dos nossos amigos mais iluminados. Caridade que chega através dos nossos parentes. Que chega através dos estranhos. E quando a caverna é iluminada pela irmã Caridade, não iluminada, mas quando a irmã Caridade entra e apoia, o povo da caverna gosta. E nós paramos de reclamar, nós paramos de sofrer. Porque a caridade nos acolhe, nos pega no colo. Mas a caridade não pode ficar a vida inteira nos carregando no colo. E quando a caridade se afasta, quando a gente não se sente apoiado nessa caverna, nós sofremos mais, nós gritamos mais, nós nos revoltamos mais. E aí a divindade diz, puxa, a caridade não resolveu o problema do homem da caverna. Vou mandar um anjo duplo, fé e esperança. E entra um anjo através dos nossos amigos, dos nossos parentes, através dos estranhos, que nos motivam a ter essa transição, a perceber esse contraste do sofrimento e da paz. E esses dois anjos, a fé e a esperança, nos motivam, começam a mostrar que nós temos toda essa capacidade de amar uns aos outros. Vamos, levante a cabeça, perdoe, comece uma vida nova. Nós adoramos quando as pessoas nos reconhecem, nos apoiam. Só que esses dois anjos não podem viver com nós. Eles têm outras cavernas para visitar, outras pessoas. E quando a caridade se afasta, o homem chora. E quando a fé e a esperança se afastam, o homem se desespera.
É como está acontecendo hoje. Até que Deus disse, não tem mais jeito. Eu vou mandar o anjo definitivo. Ele vai mandar o anjo verdade. E esse anjo verdade, ele não apoia, não. Ele não motiva, ele apenas acende a luz da caverna. Ele coloca na frente deste homem a proposta do amor. E quando ele acende a caverna e mostra que o sofrimento deste homem da caverna é produzido por ele, pelo próprio egoísmo, que o mau cheiro que ele sente nessa caverna vem dele, da sua prepotência, da sua arrogância, do seu orgulho, ele tem um choque, porque esse choque é o choque do contraste. E nesse contraste, quando a verdade bate na nossa porta, nos convidando para ir para uma outra dimensão espiritual, o anjo verdade diz assim, você tem duas hipóteses. Achar que tudo isso que eu estou falando aqui agora para vocês é uma bobagem, que você está muito bem, que você está casado, que você tem dinheiro, você tem teu carrão, você tem teus filhos, que tudo é uma bobageira. Então, a primeira hipótese é você achar que isso tudo é bobagem, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você não pode ficar mais nessa caverna, porque eu estou começando a iluminar ela. Mas o orgulho de vocês pode optar e dizer, não quero isso. Eu vou continuar vivendo em cima das minhas idealizações. Eu quero continuar esse mundinho pequeno de sofrimento. Opção sua. Então, você vai ter que se deslocar para uma caverna onde não tem a luz da verdade. É o que nós fazemos. Nós fugimos das religiões, nós fugimos dos consultórios, nós fugimos de enfrentar a nossa realidade. Nós só sabemos reclamar, nos vitimar e sofrer. É a opção que a gente tem feito. Mas o anjo, verdade, não. Você tem outra opção. Quebra esse orgulho. Deixa essa luz do amor entrar na sua vida e começa a vencer a si próprio. Começa a desenvolver a humildade, combatendo pelo contraste o orgulho. Comece a ter a inofendibilidade, afastando pelo contraste do sofrimento produzido pela ofendibilidade. Comece a ser misericordioso, tirando a escuridão do teu egoísmo. Comece a eliminar essa maldade e comece a se tornar mais puro, mais verdadeiro, mais limpo de coração. Comece a ter fidelidade, um amor crístico. Mas isso é uma opção que nós temos que fazer. Porque o convite da verdade é sair da terceira dimensão de sofrimento, de planeta escola, para a quarta dimensão. E a quarta dimensão é um convite Cristo, que começa a nos convidar para o amor condicional. Porque na caverna não existe amor. A minha necessidade está acima do outro. Eu piso nos mais fracos e me acovardo mais fortes. Na quarta dimensão, eu começo a dar para mim o que eu preciso. Para César. César é a característica do padrão material. Jesus diz, dá para César o que é de César. Atenda às suas necessidades. Viva no mundo, atenda. Mas dá para Deus o que é de Deus. Dá para Deus aquilo que você pode. E quando nós começamos a entender a dimensão do amor condicional e que nós começamos a negociar com as nossas sombras e lá encontrar uma pontinha de luz dizendo assim, não, você pode ouvir um pouco, você pode ouvir 10 minutos, você pode emprestar, não que ele está te pedindo, você pode emprestar alguma coisa para ele. Nessa dimensão do amor condicional, a minha necessidade que estava acima começa a entrar no mesmo nível da necessidade do meu irmão. Aí eu descubro, na verdade, pelo contraste daquilo que eu tenho e o outro não tem, o amor ao próximo. É aí, na quarta dimensão, que o amor ao próximo começa a se fazer de uma forma relativa.
onde nós começamos a renunciar uma parte do que nós temos. Mas esse exercício, Jesus diz que é lícito, porque perguntaram para ele, o fariseu quis colocar ele numa praça pública, em contraste com a própria sociedade, e disse, você que é o mestre, é lícito pagar imposto a Roma? Se ele dissesse que não, os romanos matavam como subversivo. Se ele dissesse que sim, o povo ia apedrejá-lo. Ele disse, olha, tem uma moeda aí? O que tem na moeda? Tem a cara aqui do imperador César. Dá para César o que é de César. Cumpra as suas obrigações materiais. Mas dá para Deus o que é de Deus. Aí, Jesus mostra a dualidade, o contraste dessa dualidade entre César e Deus. É este contraste que vai começar a me ensinar a amar o próximo. E é nesse primeiro amor, quando nós começamos a negociar o tempo que podemos ajudar, o tempo que podemos ouvir, o recurso material que podemos dar, o tempo da nossa presença, que nós exercitamos a primeira estrutura do amor. E quando nós exercitamos, o contraste é tão intenso que eu saio da angústia, do sofrimento da terceira dimensão, da culpa, da mágoa, do rancor, e começo a ter paz. Eu começo a ter paz, porque não há mais mágoas. Existe o amar, apesar de não gostar, porque nessa terceira dimensão, o nosso ego não gosta de dar nada para os outros. Esses instintos primitivos que estão ligados às nossas idealizações só querem receber. Nós não queremos dar. Então, é lícito não gostar. Na terceira dimensão, eu não gosto e não amo. Porque quando eu falo amor, é compreensão, é doação e respeito. Na terceira dimensão, predomina a incompreensão, os apegos e o desrespeito ao próximo. Eu não gosto e não amo, e põe minha necessidade acima. Na quarta, eu não gosto. Ninguém gosta de dar. Ninguém gosta de fila. Ninguém gosta da cara feia, ninguém gosta do... Mas eu começo a amar. Eu começo a ter o amar mesmo não gostando, pela compreensão dos porquês. O meu irmão precisa de mim, eu posso dar isso para ele. Ali começa o exercício da paciência. É a primeira paciência bem relativa. A paciência, ela acontece nas situações desagradáveis. Eu não gosto, mas amo. Começa o exercício da paciência constante, que é da tolerância. E o exercício maior no amar mesmo gostando, que é a resignação, porque é a paciência nas situações graves. Então, eu começo nessa quarta dimensão a me libertar dessa caverna. Eu começo a ter a paz interior, eu começo a me adaptar àquela luz, como aconteceu com aquele ser. Ele começa a ficar confuso, mas ele diz, puxa, eu não estou mais brigando com a minha mulher, eu não estou mais brigando com as pessoas, eu estou conseguindo viver nesse mundo, mas sem ser desse mundo. E quando nós começamos a ter a plenitude do prazer de amar, como diz a Teresa, ame o prazer de amar. Não ame o prazer. Amar o prazer é pensar em ti próprio. Ame o prazer de amar. O teu compromisso é com o amor que você tem pelos próximos. Então, nesse processo, quando eu começo a entender que colocar a minha necessidade igual, eu começo a me libertar da caverna, eu começo a botar a minha necessidade abaixo. E aí eu caio no amor crístico, que é o amor incondicional. Dar a outra face. Andar mais uma légua. Amar os inimigos. Não é gostar dos inimigos. Eu não gosto do que ele me faz. Aí eu caio no amor incondicional. E nesse amor incondicional, eu começo a anular a sombra que existe em mim. Eu saio dessas idealizações e caio nos meus ideais. Meu voto é ser bom, é ser útil. O meu voto é proporcionar felicidade. O meu voto é despertar consciência, é fazer esse povo. Nessa estrutura do amor incondicional,
Você vai sofrer perseguições. Porque o povo da caverna se aproxima com interesse e abusa do teu amor. Abusa da tua confiança. Mas não importa o que eles são. Importa aquilo que tu és. Porque aquilo que você dá, que vai te faltar, porque no amor incondicional, eu não dou o que eu posso. Eu dou o que vai me faltar. Eu dou o tempo que eu não tenho para te ouvir, para te ajudar. Eu deixo de comer para que tu comas. E este embrião, nesse amor incondicional, é o embrião divino que já está em nós como semente. Nós precisamos dar esse basta, como esses grandes mestres fizeram. Essa vida que eu levo de terceira dimensão, de mágoas, de culpas, de rancores, de idealizações, não me serve mais. Eu não quero mais ficar acorrentado pelas minhas imperfeições. E a gente chega nessa quinta dimensão, que é a dimensão do amor incondicional. Puxa, agora não sou eu que vivo, é o Cristo que começa a viver em mim. Aí eu chego a uma sexta dimensão espiritual. Ninguém aqui me dá mais graças. Nessa sexta dimensão espiritual, não existe mais o ego. Não existe mais o não gostar. Só existe o amar. E aí nós vamos chegar nos grandes seres crísticos. Madre Teresa viveu na sexta dimensão. Madre Teresa não vivia no amor incondicional. Ela só amava. Ela não tinha mais necessidades perante as necessidades dos outros. Sexta dimensão. Gandhi abandonou tudo pelo amor ao povo, morre assassinado na rua por amor a esse povo, sem nenhum apego mais. Quando nós nos libertarmos dos apegos materiais, afetivos e do nosso tempo, nós entramos na sexta dimensão, que é a dimensão crística. Um Chico Xavier, um Papa João Paulo, uma Madre Teresa, uma Irmã Luz, estão nas regiões, existem grandes avatares hoje aqui, que estão nos anonimatos dos asilos, dos orfanatos. Na sexta dimensão espiritual, não existe mais ego. Existe a potencialização espiritual. Na terceira dimensão é sofrimento. Na quarta, no amor condicional, começa a ter maturidade psicológica. Na quinta, do amor incondicional, começa a ter a maturidade espiritual. Nós despertamos com uma consciência divina. Na sexta, nós vivemos na potencialização espiritual de Deus. Porque a sétima dimensão é o Cristo. E a oitava é o próprio Pai. Então, gente, eu espero que eu tenha mostrado para vocês a importância do contraste. Enquanto você não perceber a sua realidade em relação à realidade do outro, enquanto você não perceber esse contraste, você nunca vai amar. Amar ao próximo como a ti mesmo, ele acontece quando a gente tem um contraste da gratidão. Sejam gratos, porque a gratidão vai te impulsionar para o amor verdadeiro a Deus e ao próximo. Eu vou abrir para algumas perguntas, se alguém quiser fazer uma pergunta, dá para abrir. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, abre o microfone e pergunta, porque se eu abrir de todos vai ficar muito barulho, tá? São 201 pessoas que estão ouvindo. Então, eu estou disposto a responder alguma dúvida, alguma pergunta, uma curiosidade que eu possa ajudar. Ninguém quer falar nada? Tá bom. Ok. Então, nós vamos encerrar. Primeiro, agradecendo a Deus essa oportunidade que nós estamos aqui e conversarmos sobre os grandes ideais do Cristo. Segundo, para mostrar a sapiência de Platão, que lá na sabedoria interna dele definiu toda a estrutura do aparelho psíquico hoje. Desejos, o ego,
o aprisionamento pelas estruturas da censura e as idealizações que nos clivam em relação ao mundo externo e ao mundo interno. Mas eu queria deixar para vocês só um recado. Todas essas informações que eu dei são apenas informações. Se você não produzir interiormente a interiorização, o choque da interiorização, que é o choque do contraste, olhe para a sua vida agora e perceba o quanto você tem sofrido por estar ausente dessa luz do amor. Porque a única verdade é o amor. O quanto você tem feito outras pessoas sofrer. Se vocês interiorizarem hoje, vocês vão despertar para uma realidade espiritual que é a única realidade que deve dirigir nossas vidas, vivendo no mundo sem ser do mundo. Na verdade, a palestra é a porta da caverna. Como dizem os mestres, os livros que você tiver que ler, as palestras que você tiver que ouvir, as filosofias que você tiver que estudar, despertarão você para a verdade. Mas só você poderá fazer isso. E perceba uma coisa, nós estamos envelhecendo materialmente. Nós não somos esse corpo. Nós somos muito mais que esse corpo. Que nós possamos cuidar de César do corpo. Mas precisamos cuidar, basicamente, do nosso plano mental. É isso que Platão mostra. Foi para isso que Cristo veio estabelecer esses grandes postulados da lei do amor. O amor incondicional. Foi um prazer imenso estar com vocês. Nós teremos outros encontros sobre outros temas. Eu fiquei muito feliz de ver 203 pessoas agora nos ouvindo. E espero que eu deixe essa sementinha. Vamos esquecer essa pandemia pelo aspecto do medo. Vamos respeitá-la como César. Mas vamos entender que nós somos superiores a tudo isso. E que não cai uma folha da árvore sem que meu pai saiba. Nada está errado na humanidade. O que está acontecendo na humanidade é que Deus está produzindo um contraste. Um contraste entre a sombra predominante desse mundo e a luz da vida espiritual, que é produto da nossa interiorização. O convite é para olhar para dentro de si e dizer: esta vida que eu estou levando não me serve mais. Vou continuar trabalhando, casado com meus filhos, mas não posso ter a dependência emocional dessas coisas. Eu não posso colocar a minha felicidade no casamento, no carro, no dinheiro. Só você vai proporcionar felicidade a você mesmo. Isso não é egoísmo. Isso é um choque da espiritualidade. Amar o seu próximo. Procure hoje proporcionar felicidade a alguém com o teu sorriso, com o teu abraço, com a tua compreensão, com o teu desprendimento, com o teu respeito ao nível de consciência. Vamos agradecer ao grande mestre Platão, que na busca da justificativa do porquê Sócrates foi morto, ele criou, há 400 anos antes de Jesus, o mesmo cenário que nós temos hoje aqui. Precisamos acender a luz dessa nossa caverna e passar por essa porta que nos convida para a espiritualidade. Agradecemos a Deus a presença de vocês. Espero não ter contrariado valores e princípios, porque eu não falei de religião, e sim de religiosidade. Mas espero, em próximas oportunidades, fazer novos convites para estarmos um domingo aí juntos. Muita paz para todos vocês. Paz e bem.